antes que a porta se feche. Aconteceu, em um dia desses, não muito antes de publicar essa mensagem, quando ouvi, bem pertinho do meu ouvido alguém dizendo, procurem caminhar, antes da meia-noite. Como não tinha ninguém perto, entendi então, que era uma mensagem do Senhor, alertando para o fato de que, a porta se fecha à meia-noite. Examinando a palavra de Deus, achei várias referências, utilizando a palavra, meia-noite. Porém, destacamos os textos que atingem mais e de modo específico ao objetivo proposto. Êxodo 12 verso 29. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos, na terra do Egito. Jó 34 verso 20. Eles num momento morrem, e à meia-noite os povos são perturbados. Marcos 13 verso 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Mateus 25 verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Saí-lhe ao encontro. O termo meia-noite representa, espiritualmente, o fim de um dia, uma mudança, uma virada, uma alteração no cronograma de Deus, sem possibilidade de volta. Em poucas palavras, uma oportunidade que se finda. Enquanto para alguns a expressão meia-noite significa o começo de um novo dia, de uma nova fase, e de algo maravilhoso que se espera, para outros é o início de um tempo tenebroso de trevas e de juízo. Antes de tudo, é crucial e importante entender uma verdade bíblica irrefutável, ou seja, a porta se fecha à meia-noite. A expressão bíblica, profética, meia-noite, estabelece o tempo no qual a porta se fecha para a oportunidade de salvação, de encontrar perdão e reconciliação com Deus. Depois da meia-noite começará o juízo de Deus sobre a terra. Isso se evidencia claramente em Mateus 25 verso 6, na parábola referente às 10 virgens. No texto está escrito, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Saí-lhe ao encontro. Porém, existem detalhes impressionantes nessa parábola. Por exemplo, todas as virgens esperavam e estavam vestidas para as bodas e, além disso, tinham lâmpadas em suas mãos. Todas também adormeceram. No entanto, 5 delas não estavam preparadas para completar sua caminhada, quando a voz de alerta soou. Por quê? Elas não possuíam o azeite suficiente. Não tinha mais como recuperar o que faltava. Negligenciaram o momento certo, e quando chegaram, encontraram as portas fechadas. Apesar de baterem na porta e clamarem, abre-nos, Senhor, simplesmente ouviram a dura resposta, não vos conheço. Procurem atentar para um dos princípios espirituais inegociáveis e guardá-lo. A lâmpada com azeite constitui uma combinação em nossa vida, da palavra de Deus com o Espírito Santo. Essa combinação apresenta a condição indispensável capaz de gerar e produzir a única luz verdadeira que nos conduzirá às portas. As trevas no mundo são densas, e se adensam cada vez mais até a escuridão total. Ninguém chegará às portas, no tempo da aceitação, sem essa luz. Muitos falham porque negligenciam a palavra, outros porque negligenciam o Espírito Santo. Por isso, andam por um caminho errado, pensando que estão certos. Não chegaram lá. Essas virgens descuidadas representam as igrejas e os cristãos desatentos. Muitos se distraíram com as seduções deste mundo e negligenciaram as verdades da vida espiritual. Inclusive mencionamos aqueles que deram ouvidos aos falsos mestres, aos pastores e teólogos da letra, sem espírito, cujos ensinos deturpam o significado das palavras proferidas pelo Senhor, tão claramente, sobre os tempos do fim. Entretanto, naquele dia, o Senhor só reconhecerá os seus verdadeiros servos. Suas palavras de aceitação alcançarão aqueles cuja vida foi preparada, de acordo com a palavra de Deus, na inspiração do Espírito Santo. Esses chegarão às portas a tempo e as encontrarão abertas. Qual é o caminho então, a ser percorrido, antes da meia-noite? Aqui está. O caminho do arrependimento, da reconciliação e do conserto através da cruz de Jesus. Lucas 13 versos 2 e 3. Respondeu-lhes Jesus, pensais vós que esses foram maiores pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O caminho da obediência à verdade na palavra de Deus. Mateus 7 verso 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. O caminho da santificação pela palavra de Deus.
João 17 verso 17 Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Caminho da comunhão no Espírito Santo. Efésios 4 verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Caminho do serviço na obra de Deus. João 15 verso 5. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Enfim, em síntese, esse é o caminho da preparação para nos encontrar com o nosso Deus. Assim mantemos nossas vasilhas cheias de óleo, produzindo luz. Luz que nos leva às portas. Sempre, e somente em Cristo Jesus. Após a meia-noite, quando a porta se fechar, as trevas e a total escuridão tomarão este planeta. O espírito da mentira e do engano que está no mundo tem ainda até hoje forte resistência do Espírito Santo de Deus. Porém, após a meia-noite, ele agirá de forma abrangente e incontrolável, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses 2 verso 11, para os que rejeitaram o amor da verdade. Ninguém saberá para onde ir, ninguém, nem mesmo os chamados cristãos estarão livres desse engano. O cumprimento das profecias indicam os poucos minutos restantes para a meia-noite deste mundo, para sua derradeira oportunidade. Agora, exatamente agora, não deixe passar nem mais um segundo. Busque ao Senhor Jesus com todo o teu coração e o Espírito Santo, pela palavra de Deus, lhe dará orientação e lhe mostrará como acertar a sua vida. Ele também o conduzirá à porta de Deus, em Cristo Jesus. Corra, corra, a porta se fecha à meia-noite.